Você já se perguntou quanto precisa investir para ter uma renda mensal de R$ 5.000? Muita gente acha que é um valor difícil de atingir investindo, mas a verdade é que com uma estratégia certa e disciplina, isso está totalmente ao seu alcance. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como calcular e o quanto você precisa investir para ter essa renda mensal. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e R$ 5.000 por mês definitivamente é uma renda mensal muito desejada pela maioria dos investidores. E isso acontece por dois motivos principais. O primeiro deles é que nesses últimos tempos, onde foi aprovada a medida de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, esse valor de R$ 5.000 acabou ficando mais atrativo do que nunca. E além disso, se você opta por morar no interior, numa cidade que tem entre seus 200 a 700 mil habitantes, você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito digna lá na frente com essa renda de R$ 5.000. E para que você tenha noção de quanto você precisa ter investido para conseguir ter essa renda mensal, além, é claro, de saber o patrimônio necessário para você atingir esse objetivo, é essencial que você tenha a noção de que existem outras duas variáveis que também são muito importantes: a rentabilidade líquida que você vai ter nos seus investimentos e também a estratégia de retirada a partir do momento que você decidir viver de renda. E começando a entender melhor sobre a primeira parte, a primeira variável relacionada à rentabilidade líquida. Uma coisa é o ganho bruto que você vai ter na sua aplicação, por exemplo, se você investir no Tesouro Pré-fixado com uma taxa de 14% ao ano por 5 anos. E outra completamente diferente é o quanto desse valor você vai poder resgatar para pagar as suas despesas sem que você perca poder de compra a longo prazo. E as duas variáveis são muito simples: os impostos e também a parte da inflação. No caso dos impostos, para o mercado de renda variável, na modalidade de swing trade, onde você compra e vende em dias diferentes, a alíquota é de 15% sobre o lucro. Isso é claro, caso você venda acima dos R$ 20.000 por mês. Por outro lado, na renda fixa, a maioria dos produtos, com exceção do LCI e do LCA, você vai acabar tendo um imposto retido na fonte. Você pode estar vendo agora na sua tela quais que são as alíquotas dependendo do prazo ao qual você resgatou a sua aplicação. E no geral, o ideal é você sempre resgatar após um prazo dos 720 dias, porque assim você vai pagar a alíquota mínima de 15%. E o outro dado, como eu mencionei, é a inflação, é o IPCA. E para que você tenha uma noção geral, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025, o IPCA total do Brasil foi de 135,68%, o que dentro de um período de 15 anos é equivalente a uma inflação média anual de 5,88%. Então, mesmo que você invista no Tesouro Pré-fixado com uma rentabilidade altíssima de 14% ao ano, quando o título vencer, você precisa levar em conta os impostos que vão reduzir o ganho efetivo e também a inflação do período, para que você não perca poder de compra e reinvista o valor necessário. E o segundo ponto, a segunda variável, é justamente a estratégia de retirada. Será que você tem que resgatar um pouco todo mês? Será que você resgata a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano? Quanto que você pode resgatar efetivamente cada ano? Todos esses fatores se encaixam dentro da estratégia de retirada. E na prática, a melhor maneira, que inclusive eu vou apresentar para você um estudo que comprova que essa é de fato a melhor maneira, é de você resgatar um determinado percentual do seu patrimônio no primeiro ano ao qual você optou por viver de renda, e ano após ano você vai aumentando essa retirada com base na inflação. Então pegue esse exemplo que você já está vendo agora na sua tela. Vamos supor que o primeiro ano da sua aposentadoria seja 2026, e nesse ano em específico você tenha acumulado um patrimônio de R$ 1 milhão. Partindo do pressuposto que você vai poder resgatar 5% ao ano do seu patrimônio, no ano 1, você vai poder resgatar um valor que vai gerar para você uma renda de R$ 4.166,67. De um ano para o outro, a inflação ela vai acabar existindo e você vai aumentar o seu resgate anual justamente com base na inflação, que no ano de 2026, por exemplo, foi de 5,5% ao ano. Então, seguindo essa regra a longo prazo, você vai conseguir viver de renda tranquilamente. E agora você pode estar se perguntando, mas qual que é o percentual ideal? 5%, 6%, 4%, 3%? Como que eu consigo ter certeza do valor ideal? E a resposta vai ser dada agora. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim, vamos ao estudo prático que comprova o percentual ideal a ser retirado. Esse estudo foi realizado pelo consultor norte-americano William Bengen, e a ideia desse estudo veio justamente do excesso de perguntas
que ele recebia dos seus clientes. Mas quanto que eu preciso ter para me aposentar? O quanto que eu posso resgatar anualmente para o meu dinheiro nunca acabar no longo prazo? E a resposta dele foi muito direta. Primeiramente, você precisa considerar a alocação da sua carteira. Então, dependendo do quanto você coloca em renda fixa e renda variável, isso vai acabar influenciando na taxa de retirada. Isso porque, como você já pode estar vendo, tanto em relação ao Ibovespa quanto em relação à Bolsa norte-americana, em determinados momentos, a Bolsa pode ficar 2, 3 anos caindo de maneira sequencial. E se você resgata um percentual muito grande do seu patrimônio nessas crises, igual aconteceu no Ibovespa de 2013 a 2015, ou na Bolsa Americana de 2000 a 2002, pode ser que você nunca volte ao seu patrimônio anterior se você fez um resgate muito alto. Então é importante você sempre ter esse controle de retirada anualmente. Segunda questão, segunda variável, é a taxa de juros do país, que vai influenciar diretamente no ganho que você vai ter na renda fixa. E veja que no Brasil, por exemplo, desde 2000, a taxa Selic variou de uma forma muito abrupta. Então, em alguns anos, a taxa Selic chegou a bater 20% ao ano, e em outros momentos, ela bateu apenas 2% ao ano, inclusive de maneira muito recente em 2020. E quando a Selic está num patamar muito baixo, a rentabilidade da sua aplicação vai ser muito menor e, portanto, o valor que você pode resgatar anualmente vai diminuir. E a outra variável que ele levou em conta é a variação da inflação. Isso porque, se você decide resgatar um determinado percentual no ano zero e de um ano para o outro aumentar de acordo com a inflação, é preciso ter em mente que a inflação de um ano para o outro pode disparar, saindo de uma média de 4 a 5% ao ano para, por exemplo, 8, 9, 10% em um determinado momento. E veja agora na sua tela como que o IPCA no Brasil variou também de forma muito abrupta. Então, em 2014, por exemplo, a inflação bateu 6,41%, e em 2015, um ano depois, bateu 10,67%. E o mesmo aconteceu em períodos mais recentes. Em 2020, a inflação bateu 4,52%. Já em 2021, ela bateu 10,06%. E quando a inflação explode de um ano para o outro, o seu percentual a ser retirado, o valor total que você vai ter que retirar, também vai acabar aumentando. Dito isso, levando em conta todas essas variáveis, o quanto você pode consumir? De acordo com William Bengen, o ideal é você consumir no máximo 4% ao ano do seu patrimônio no ano zero e corrigir anualmente pela inflação. E veja agora na sua tela um exemplo prático. Em 2026, você tinha um patrimônio de R$1 milhão, resgatou 4% em janeiro, ou seja, R$40 mil, que gera para você R$ 3.333,33. De um ano para o outro, a inflação bateu 5,5% e ao invés de você ter uma renda mensal de R$40 mil em 2027, você corrigiu, aumentando em 5,5% a retirada, batendo R$ 42.200, gerando para você uma renda mensal de agora R$ 3.516,67. E à medida que os anos vão se passando, você sempre mantém essa regra, você vai aumentando de acordo com a inflação. E quanto que você precisa ter para conseguir ganhar R$ 5 mil por mês? Partindo do pressuposto que você vai consumir 4% ao ano, basta você multiplicar a renda mensal desejada por 300. Então, se o que você está buscando é R$ 5 mil por mês de renda, com essa retirada de 4% ao ano, o patrimônio necessário é de R$1,5 milhão. E veja que multiplicar por 300 se aplica a qualquer renda mensal desejada. Vamos supor que agora você não queira mais uma renda de R$ 5 mil, você queira ter uma renda de 12 mil por mês. Nesse caso, ao multiplicar por 300, o patrimônio necessário é de 3.600.000. E pensando tanto no curto prazo quanto a longo prazo, quais são algumas regras e estratégias que você precisa seguir? Primeiramente, você deve começar a investir com o que você tem. Se você tem R$100 por mês, R$200 por mês, R$500 por mês, comece com esse valor e à medida que o tempo for passando, você também vai aumentando. Segundo ponto, tenha disciplina para continuar investindo o seu dinheiro a longo prazo, pensando em 15, 20 anos. Não invista durante um mês, depois fique 6 meses sem investir, depois você volta a investir por 2 meses consecutivos, depois você fica 1 ano sem investir. Isso não vai gerar resultado para você. O que vai fazer com que no longo prazo você acumule o patrimônio necessário para ter essa renda de R$5 mil por mês é disciplina, todo mês investindo o que você conseguir, o ideal sendo por volta de 10% da sua renda mensal. E a quinta e última regra a ser seguida é você sempre reinvestir os seus ganhos. Receber um dividendo de uma ação, vendeu uma ação e teve lucro, ou recebeu a sua renda fixa de volta porque o título venceu, você tem que pegar todo o seu ganho e reinvestir para que assim a bola de neve, para que assim
os juros compostos façam efeito. E como que efetivamente você vai construir uma carteira de investimentos para atingir esse objetivo? De uma forma muito simples, diversificando um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável, sempre de acordo com o seu perfil de risco. Se você é um investidor mais conservador, você deve colocar a maior parte do seu patrimônio na renda fixa. E pensando a longo prazo, pensando na aposentadoria, o melhor produto para você é aquele que protege da inflação, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+. Pega, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2040. O investimento mínimo é de apenas R$ 16,40 e o rendimento anual, para você que deixar o título até o vencimento, é de IPCA mais 7,2 ao ano, ou seja, um ganho garantido de 7% acima da inflação. Já no caso da renda variável, você também pode diversificar dentro dela mesma, investindo um pouco no Brasil e um pouco no exterior, para que a longo prazo você consiga se proteger de grandes quedas. E veja que, no longuíssimo prazo, de fato, você consegue ter um bom resultado. Pega, por exemplo, o índice Ibovespa de outubro de 1998 até outubro de 2025. No total, o Ibovespa rendeu 2.155%, o equivalente a 12,23 ao ano. E unindo tanto a renda fixa quanto a renda variável, colocando mais em renda fixa se você é conservador, distribuindo quase que de maneira igual se você é um investidor moderado e colocando a maior parte em renda variável. Se você é um investidor arrojado, você vai conseguir atingir o seu objetivo de ter uma renda de R$ 5.000 por mês. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.